Produção, coloca um cocôzinho aqui na tela, porque eu vou falar que autoconhecimento é tipo merda, mas de um jeito fofo. Bora lá. Autoconhecimento é tipo merda e eu posso provar. Se a gente ainda não se conhece, prazer, meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lari, Pinta Preta, eu tenho vários apelidos, escolhe um aí, desde que seja carinhoso, tá? E aqui nesse canal, a gente vai descomplicar vários dilemas da vida adulta. Eu tô sempre conversando com vocês nos comentários, então não me deixa falando sozinha com a câmera, viu? Bora interagir. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o tal do autoconhecimento, que é algo tão valorizado na vida adulta, mas que muita gente não sabe, na verdade, por onde começar, ou até está muito equivocada sobre isso. O que você vai ver nesse vídeo? Antes de mais nada, entenda que existem coisas que ninguém pode fazer por nós, a não ser nós mesmas. E no banheiro é uma delas, não é mesmo? É você com você mesma. Não tem como emprestar o fiel pro fulano e falar, vai lá, faz o número 2 para mim. Não tem jeito. Parece óbvio, mas tem gente que terceiriza o autoconhecimento para a psicóloga, para o livro, para o mentor, para o pastor, sei lá, para todo mundo, menos para ela própria. Você conhece alguém que faz anos de terapia, já leu não sei quantos livros de autoajuda, não sei quantas especializações, mas na hora de encarar as cacas da vida fica inventando um monte de desculpas. Pois é. Então, para facilitar o entendimento do que de fato é autoconhecimento, a gente vai encarar ele como uma merda. E cada letrinha dessa palavra vai representar um processo, uma parte importante disso daí, um pilar, tá bom? E se você acha que para se conhecer é só fazer terapia e ficar lá falando de feridas, traumas de infância, bora acordar para a vida, porque talvez o que você está fazendo é só esfregando ali um aromatizador de ambiente, mas num banheiro entupido. Olha só, senhoras e senhores, apresento a vocês o M de mala emocional. Essa é a primeira letra do autoconhecimento, porque a gente vem para esse mundinho de, meu Deus, peladinho, sem nenhuma bagagem emocional, mas aí a gente começa a criar ela. É uma culpa ali, porque a mãe largou a carreira para cuidar de você, é um medo da solidão, porque às vezes o pai foi embora, criou uma nova família, nunca mais quis saber de você. Ou, sei lá, alguém pregou um sobou bastante aí na sua testa depois que você foi demitida de um primeiro emprego e até hoje você acredita nisso. Enfim, a maioria das pessoas vai viver fingindo que essa bagagem não existe, que o que aconteceu no passado não está interferindo no presente, e aí só coloca tudo ali dentro de um saco de pano, vai arrastando isso o resto da vida, mas são pesos desnecessários. Então, um ponto importante do autoconhecimento é sim olhar para o nosso passado, mas sem se prender ao passado, percebe? Então, é assim, de tempos em tempos, abrir a malinha, olhar para lá e dizer: o que eu posso parar de carregar? O que é do fulano que eu posso devolver? O que eu só vou jogar fora e vida que segue? Por quê? Não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. Não é só olhar lá na infância. Existem ciclos de vida que são muito importantes para a gente olhar ali um pouquinho no retrovisor. Então, quando você faz uma mudança de emprego, quando você sai de um relacionamento, ou quando você percebe que, sei lá, no seu aniversário, um ano, o que você notou aí nesse último ciclo de vida que precisa ser revisitado, né? Padrões que você está repetindo na sua vida, que não estão legais, coisas que você está empacada. Então, precisa sim olhar para essa mala emocional. O segundo é o E. O E, minha gente, vem de escolha de rota, porque sim, essa vida nossa é como se fosse uma viagem de volta ao mundo, tem múltiplos destinos, mas tem gente que vai querer te dizer o que é o melhor destino, e aí você às vezes vai viver uma vida inteira para corresponder um mapa que alguém traçou para você, mas que não é seu. Essa escolha de rota é muito importante para você não tratar o autoconhecimento com uma linha de chegada, do tipo assim, quando eu tiver tal idade, eu vou saber melhor sobre mim, quando eu tiver feito tantas sessões de terapia, eu vou me conhecer melhor. Cara, hello Buda, não tem um nível de iluminação, não tem um certificado de autoconhecimento, não tem diploma para isso, ainda que você seja uma pessoa que estude, né? Se você é uma psicóloga, um psicólogo, ainda assim, o autoconhecimento ele é um exercício de uma vida toda e que vai muito além da teoria. Então, entenda, às vezes a gente traça um destino, por exemplo, a gente decide por não ter filhos ou por ter filhos. E aí a gente acha que essa escolha vai levar a gente para Paris. Mas de repente você percebe que essa escolha te levou para Osasco no meio de um congestionamento. Ou vice-versa, algo que te surpreende, percebe? Então, essa etapa, essa visão do autoconhecimento como uma escolha de rota, é para você se questionar o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, qual destino que você quer alcançar, não acreditar que está tudo desenhado, traçado, não acreditar em predestinação, e entender que às vezes você vai ser mais feliz em Osasco do que em Paris, ainda que todo mundo pense o contrário. Então, bancar a sua escolha de rota. Agora vamos para o R, de relação com os outros. Olha só, esse tema vai ser um pouquinho polêmico, tá? Porque é o seguinte, o autoconhecimento não deve te tornar uma pessoa
prepotente, arrogante, mas ele pode gerar como consequência o afastamento de algumas pessoas. Mas por que, Lari? Porque às vezes você vai conhecer melhor os seus valores e você vai perceber que algumas relações onde você estava existiam migalhas emocionais. As pessoas, enfim, você percebe valores e não bate mais com aquilo que às vezes estava ali na mesa para você. E aí você se levanta e sai. E aí essas pessoas que estavam acostumadas a te dar migalhas e você se contentar com migalhas, podem querer te dar um rótulo de, nossa, subiu a cabeça da fulana, agora ela não quer mais saber da gente. Enfim, conheça seus gostos, porque aí você vai também parar de ficar tentando agradar todo mundo. Você vai entender que tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem você deixar de gostar de alguém, ou alguém deixar de gostar de você, ou parar de ter afinidade. Porque o autoconhecimento está ligado a conhecer limites e respeitar limites, a dizer nãos e não sim para todo mundo, querendo ser aceita por gregos e troianos. Consequentemente, então, o autoconhecimento pode trazer transformações de amizades, de parentes, né? Pessoas de sangue que às vezes a gente nem vai conviver tanto mais. Mas assim, sem ressentimento, beleza? Se é uma consequência saudável do seu autoconhecimento, não vai existir essa coisa da vingança, do joguinho, vou afastar para fulano ver a falta que eu faço. Não é por aí, combinado? Autoconhecimento, ele vai entender, inclusive, que o autoconhecimento vai nos fazer entender, inclusive, que boas relações, às vezes, vão precisar de distanciamento. Outras vão trazer ali a aproximação. Agora vamos falar do D. O D é a diversidade de ferramentas. Atenção, senhoras e senhores, terapia é incrível, mas não é a nossa única ferramenta de autoconhecimento. Você pode se conhecer praticando esportes coletivos, escrevendo em diários, em poemas, viajando para outros lugares ou se expondo a situações diferentes, né? Até mesmo dentro da sua cidade, mas para perceber como que você se sente fazendo algo ali fora do que você está acostumado. Abrindo um negócio é uma forma de autoconhecimento incrível, porque, gente, quando a gente para de carregar o crachá de uma empresa que já é consolidada no mercado, para de vender o nome do outro e passa a defender o nosso próprio nome, cara, como a gente percebe as nossas inseguranças, as nossas travas, o nosso medo do julgamento, é incrível. Como ferramenta de autoconhecimento, eu estou, inclusive, vivenciando isso neste momento. Eu vou contar mais 2 exemplos pessoais. Há pouco tempo eu comecei a praticar luta. Inclusive, quem me acompanha no Instagram vê que às vezes eu posto aí uns stories de sequências, mudança de faixa e tal, tô toda orgulhosa. Mas assim, a luta me fez entrar em contato com emoções de raiva que eu não sabia que eu abafava em mim. Então, quando a gente se permite lá no tatame extravasar com muita força a manopla, né, que o professor segura, às vezes vem uma sensação de assim, nossa, será que eu posso? Será que eu não estou exagerando? E aí eu percebi que eu tinha umas travas, umas questões que tentavam me conter, a não ser essa pessoa, sabe? Bom, um fato curioso sobre mim. Uma outra coisa é com relação ao vôlei. Eu pratiquei vôlei quando era adolescente. Tem uma situação muito engraçada que aconteceu. Eu lá na quadra, nos jogos, assim, eu ficava gritando para as pessoas, vai embora, vai! Gente, que mandona que eu era. E aí eu falei, poxa vida, teve, assim, caiu ali um momento que eu falei, gente, será que isso é só aqui na quadra? Ou será que em outras situações eu fico dando ordem para as pessoas, ao invés de ir lá fazer o que está no meu alcance de fazer? Então perceba, quando a gente está com vontade de aprender sobre a gente, 1000 situações podem nos ajudar a olhar para si e a se questionar e tentar melhorar, tentar perceber como que aquilo afeta as nossas relações e por aí vai. Eu poderia continuar com vários exemplos, mas acho que já ficou claro. Bora para o último, bora falar de A de aroma agradável, senhoras e senhores. Eu sei que quando a gente fala de merda, ó, a gente pensa ali naquele cheirinho desagradável. Mas o do autoconhecimento é um perfume maravilhoso. E eu vou explicar por quê. Tem gente que começa a feder a chatice. Sabe aquela pessoa que começa a fazer terapia ou começa, às vezes, a ler sobre relações humanas e começa a querer pôr rótulo nas pessoas? Ai, fulano é narcisista. Ai, fulano é bipolar. Ai, Beltrana tem sei lá o quê. Sabe assim? Põe rótulo nas pessoas, fica julgando o comportamento o tempo inteiro. É uma pessoa que se acha ali acima dos outros. E aí, de fato, vira uma palestrinha, né? No bar, em situações nada a ver. E julgando os outros a partir de uma visão, de um recorte super individual, né? Nada a ver. Eu já tive momentos assim, tá? Confesso para vocês que eu acho que talvez faz parte do processo do autoconhecimento a gente passar por esse futum aí, mas depois a gente precisa entender que o perfume do autoconhecimento tá exatamente no falar menos, mas de uma forma mais clara e assertiva. Não ficar disputando palco, mas também não se esconder. É aquela coisa do quem tá em paz consigo, não quer guerra com ninguém.
a gente não fica comprando toda a briga, a gente aprende a ser mais leve, ok? Então vamos resumir o que a gente viu nesse vídeo até aqui. Assim como ir ao banheiro, autoconhecimento é algo que só a gente faz por a gente mesmo, não adianta terceirizar. E ele passa pelo M de mala emocional, olhar para o nosso passado, revisitar coisas que aconteceram, mas também não ficar preso nesse passado. O autoconhecimento também passa pela escolha de rota, não seguirmos caminhos pré-definidos, mas a gente sempre está observando que caminho a gente quer seguir, ainda que esse caminho pareça ser ruim aos olhos dos outros, mas a gente banca aquela decisão. O autoconhecimento também passa pela relação com os outros, então pode ser que vai ter afastamento, pode ser que vai ter aproximações, mas a gente entende muito o que a gente quer, o que a gente espera e o que a gente está disposto a dar também na interação com outras pessoas. O autoconhecimento passa pela diversidade de ferramentas, não é só a terapia, repita comigo, não tem desculpa. Você pode sim, se você quer se conhecer, se expor a várias oportunidades de olhar para dentro, interagindo com ambientes diferentes, ferramentas de escrita, ferramentas de exercício físico e por aí vai. E por fim, o autoconhecimento também tem um aroma maravilhoso, um perfume de leveza que, diferente aí da crítica, dos rótulos, quem se conhece não fica julgando aí as pessoas. Gostou? Fez sentido para você? Eu tenho muito mais para compartilhar. Inclusive, falando aqui com vocês, eu tive lembrança de uma situação com uma corda. Eu quero contar essa história para vocês. Comenta a parte 2, que eu faço um vídeo contando não só sobre essa questão da corda, que me ajudou no autoconhecimento, que está me ajudando ainda, mas também algumas ferramentas super legais, inclusive de inteligência artificial, para você conversar com o seu ego, conversar com o seu eu do futuro, muita coisa bacana. Você sabe que aqui a gente precisa de biscoitinho para crescer, então curte, compartilha com pessoas que você acha que pode gostar desse vídeo e não deixa de olhar na descrição vários links para te ajudar a ir ainda mais fundo no seu autoconhecimento. Semana que vem eu tô de volta. Acompanha o canal, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Um beijo e tchau.